Bom dia, meus irmãos, meus amigos, mais um sábado aqui juntos, para o nosso estudo espírita. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva também no nosso canal. Gente, a compreensão do nosso estudo de hoje vai nos auxiliar bastante em nossa jornada. São instruções muito ricas da espiritualidade. E o nosso tema diz assim: pensamento, palavra e ação, semeando hoje o nosso amanhã. A nossa jornada atual é exatamente isso, não é? Uma construção ou uma reconstrução, uma reeducação, já preparando as nossas próximas existências, e aqui nós já estudamos, não é? Que as existências são solidárias. Então, gente, tanto pensamento, palavra como ação são potências da alma que, quando bem utilizadas, trazem muito equilíbrio, muita felicidade para a jornada. Por outro lado, se essas potências não são bem utilizadas, podem nos encaminhar para uma jornada muito difícil. Então, nós vamos compreender nesse estudo que já temos ou deveríamos ter maturidade, gente, para sermos os protagonistas de nossa própria vida, da nossa própria existência. Vamos iniciar então nosso estudo com uma indagação, não é? O que estamos semeando todos os dias com aquilo que nós estamos pensando, falando ou procedendo, agindo? Vamos refletir, gente, logo no início, como está a nossa semeadura do dia a dia. Então é muito importante compreender o que nos ensinam os espíritos. Eles dizem assim: nada é neutro no campo moral. Pensamentos, palavras e atitudes são forças vivas, gerando consequências espirituais e materiais, hoje ou no futuro. Então veja a importância do que dizem os espíritos. Tudo que nós realizamos, gente, e começa na formulação do pensamento, tá certo? Vai gerar alguma consequência no hoje ou mesmo nas nossas próximas existências, não é? Hoje nós não estamos colhendo as escolhas do nosso passado, além, não é, das escolhas do presente, assim será nas próximas existências. Então vamos aqui estudar o que falam os espíritos a respeito de cada potência dessa da alma. Vamos começar, gente, pelo pensamento. O Espírito Emmanuel nos ensina assim: o pensamento é o alicerce invisível de todas as construções humanas. Gente, tudo começa na nossa casa mental. Percebam. Nós vamos então elaborando nossos pensamentos a fim de realizar algo. Nós vamos, com a formulação do pensamento, dar início à nossa construção de semeadura. Então, Emmanuel diz, são forças vivas, não é? Essas potências da alma, e que vão, com certeza, definindo a trajetória que nós vamos seguir aqui no plano material e, posteriormente, retornando ao mundo espiritual. O Espírito André Luiz, na série Nosso Lar, diz assim: o pensamento é energia viva, irradiando-se continuamente. Então veja que uma potência da alma permanente, constante, é a irradiação do nosso pensamento. E aí André Luiz acrescenta algo muito importante, de que toda elaboração do nosso pensamento, ele também se expande, ele se irradia e mexe no universo, alcança as outras pessoas, não é? Nos envolve, gerando a nossa chamada aqui psicosfera, que é a nossa identificação daquilo que nós formulamos e que nos identifica espiritualmente. Então André Luiz diz que o pensamento é energia viva e Emmanuel diz o quê? Início de qualquer construção material ou espiritual começa pelo pensamento. Então vamos destacar alguns pontos, não é? Pensar é emitir vibrações que nos conectam
a faixas espirituais semelhantes. Gente, faixas espirituais, quer encarnados ou faixa de desencarnados. Pensamentos repetidos formam hábitos mentais. Então, devemos ter essa vigilância, esse cuidado, porque nós vamos criando hábitos mentais, isso começa a nos conduzir na nossa existência. E esses hábitos influenciam emoções, decisões e atitudes. Então veja que aquilo que nós guardamos em nossa casa mental, que nós elaboramos e geramos em nossa casa mental hábitos, esses hábitos sim vão influenciar nossas emoções, nossas decisões e, sobretudo, gente, aquilo que nós vamos agir. Então veja que toda semeadura daquilo que a gente deseja de melhor começa em nossa casa mental. Então vamos guardar essa mensagem que diz assim: o que alimentamos na mente acaba moldando a nossa vida. Então é muito importante, que nós tenhamos a higiene mental. Isso a gente consegue de uma série de maneiras, tirando um tempo diariamente para nós, meditando, como dizia Santo Agostinho, a cada noite revendo como foi nosso dia. Tudo isso são mecanismos que a gente pode se utilizar para fazer a nossa higiene mental, ler um bom livro, uma boa música, boas conversas, tudo isso higieniza a nossa mente. Vamos agora falar o que dizem os Espíritos sobre a nossa palavra, tá certo? Eles dizem assim, que palavra é a extensão daquilo que nós formulamos e pensamos, não é? Então nós, pela palavra, nós estendemos o nosso pensamento. Então eles dizem assim, a palavra é pensamento em movimento. Palavras edificam ou destroem. Gente, isso nós já sabemos, não é? Que quando nós desejamos soerguer alguém, auxiliar alguém que esteja em dificuldade, a nossa palavra pode sim construir bastante. Auxiliar na hora de um desespero, direcionar caminhos, ajudar as pessoas, a também formular seus pensamentos e tomar boas ações. Tudo isso se faz com a palavra. Mas quando a nossa palavra não é bem utilizada, ela pode vir a destruir também. Por isso que já foi objeto de nosso estudo, se sua palavra não for construir, silencie. Porque você está semeando hoje o seu amanhã. É importante saber disso. Emmanuel diz assim sobre a palavra: nós responderemos não apenas pelo que fazemos, mas também pelo que falamos. E André Luiz diz assim: palavras impregnadas de ódio, ironia ou pessimismo deixam marcas nos outros e em nós próprios, perispiritualmente falando. Então vejam a gravidade daquilo que a gente expõe, daquilo que a gente fala. Então, olhe a indagação lá no início. O que estamos semeando dia a dia com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com as nossas atitudes. É preciso, gente, a gente rever isso diariamente, não é? E normalmente a gente descobre que tinha algo a melhorar, que podíamos ter dito coisas de maneira diferente, com um teor vibratório melhor. Mas nem sempre assim a gente procede, não é? Basta estar um pouco irritado ou algo não está como a gente pensa e nós já proferimos palavras carregadas de vibração que não é positiva. Então veja que não só o pensamento se irradia, como a nossa palavra, ela carrega vibrações e que nos atingem e atingem as pessoas também. Então, André Luiz nos alerta. Então, qual a reflexão prática para a gente? Como nós estamos falando em casa, gente? Com as pessoas que nos cercam e que estão mais próximas de nós. Como nos expressamos diante
diante das dificuldades. Esse é um ponto de reflexão muito relevante. Porque uma coisa, gente, é a nossa fala quando tudo está bem. Mas na hora que estamos atravessando alguma dificuldade, como tem sido a nossa palavra? Como estamos utilizando essa potência da alma na hora que precisamos vencer alguns desafios naturais da nossa existência terrena? E aí? Não é? E nossas palavras consolam ou ferem alguém nesse momento? É a reflexão do dia a dia, não é, gente? Então é importantíssimo que nós, além de formularmos nossos pensamentos, tenhamos a consciência de como está a nossa expressão dia a dia. Então, muitas vezes, nós vamos expandindo a nossa palavra, levando adiante, sem medir a consequência daquilo que nós estamos irradiando pela fala. Se estamos construindo, se estamos ferindo, isso é muito importante da gente meditar. Finalmente, gente, a ação como materialização do Espírito. Porque, veja, gente, a gente formula o pensamento, como diz Emmanuel, elaborando as nossas construções, sejam materiais, sejam espirituais, expandimos através da palavra, mas finalmente a gente toma decisões e age, não é? Nem aquela imagem do livre-arbítrio, de uma flecha que a gente solta no ar. Uma vez soltamos a flecha, ela vai, com certeza, gente, seguir o seu destino, o seu rumo. Então, a ação, quando a gente age, nós estamos materializando aquelas formulações do próprio Espírito, não é? A ação é a confirmação do que realmente somos. Passo seguinte, a formulação do pensamento, vem a questão do livre-arbítrio e nós então agimos. Segundo Kardec, a moral se revela pelos atos, não pelas intenções apenas. Cada ação gera aprendizado, reparação ou progresso. Então veja o quanto é importante nós pensarmos direitinho antes da gente tomar qualquer atitude, antes de materializarmos aquilo que era apenas uma intenção. Percebam, enquanto nós estamos, não é, gente, elaborando o pensamento, isso está no nosso controle. Quando você elabora o pensamento e toma as decisões, nós vamos em frente e vamos agir. Quando nós agimos, olha o que nos ensina a doutrina. Ela pode gerar na nossa ação muito aprendizado, ok, não é? Mas pode gerar também necessidade de reparação. Porque, como nós falávamos há pouco tempo, nada no campo moral, gente, ele é neutro, tá certo? Então, as nossas ações que nos alcançam e alcançam as outras pessoas geram consequências. E aí, muitas vezes, uma ação impensada vai gerar pequenos danos, não é? Naquele círculo que nós vivemos, ou danos muito maiores, a depender da nossa potência de radiação, do nosso alcance de comando, das pessoas que a gente convive. Quanto maior esse círculo, maior é a nossa responsabilidade. Então, pode gerar aprendizado, progresso, mas pode gerar necessidade mais adiante de reparação. É aquela questão do nosso plantio, não é? Hoje, diz o nosso tema, estamos semeando o nosso amanhã também. Então, nós buscamos, todos nós desejamos uma existência em equilíbrio, mas hoje já estamos construindo o nosso amanhã. Então, pensamento, palavra, ação, temos ação, consequência e aprendizado. Guardem isso bem direitinho. Somos hoje o resultado das escolhas feitas ontem, e o amanhã nasce do que escolhemos agora. Então veja que coisa importante, não é, gente? Hoje nós estamos sim, não é, colhendo aquele plantio do ontem, estamos colhendo hoje o nosso plantio também do hoje,
mas nós seremos amanhã o que estamos semeando agora. Então guardem isso, pensamento, palavra e ação, bem dirigidos, sim, nos eleva espiritualmente. Vamos aqui nos encaminhando, não é, gente, para o encerramento do nosso estudo, com um convite, gente, à nossa transformação. Não podemos mais nos dar ao luxo de perder tempo. Deus nos concede a existência como uma felicíssima oportunidade de recomeço e de reeducação espiritual. Uma nova construção, não é, para a nossa existência. Então não podemos mudar o passado, mas podemos transformar o presente para construir, gente, um futuro melhor. Então, na prática, vigiar um pouco mais nossos pensamentos, educar as nossas palavras e, sobretudo, gente, qualificar nossas ações, não é? Vamos procurar agir de uma forma que seja construtiva, segurando um pouco mais nossos impulsos, ao que falávamos agora. Na hora da dificuldade é que se define o verdadeiro cristão. Não é? É manter aquele equilíbrio que não nos fira, nem nos fira nossos semelhantes. Assim, estaremos semeando luz hoje para colher muita paz no amanhã. Então, espero em Deus que tenham gostado de mais essa reflexão. Divulguem, por favor. Se gostaram, deixem o seu like. E vamos, não é, gente? Buscar fazer uma vida mais harmoniosa e mais feliz. Deus assim permitindo, sábado estaremos juntos novamente.